boa noite. Eu tinha. Bom, pessoal, boa noite. Eu tinha programado a transmissão, mas mais uma vez, na hora, né, de começar o vídeo, deu bug aqui no Facebook, né? Hoje eu quero fazer esse vídeo ao vivo, né, principalmente para comemorar a aprovação, né, do projeto de lei da renda básica carioca, né, que a bancada do PSOL conseguiu aprovar hoje à tarde, em segunda discussão, na Câmara Municipal. Em segunda discussão, todo o projeto tem que ser votado duas vezes. Então, ele já foi definitivamente aprovado para a Câmara Municipal e segue para o prefeito sancionar, regulamentar e aplicar essa nova lei. Esse projeto foi um projeto formulado pelo vereador Tarcísio Mota, pela equipe, pelo vereador Tarcísio Mota, né, e apresentado pela bancada do PSOL, com coautoria de vários outros vereadores, a maioria dos vereadores da Câmara Municipal. Quem acompanhou, né, o RJTV de hoje, né, sabe também que teve muita baixaria na sessão de hoje da Câmara Municipal. Eu quero comentar sobre isso também mais à frente, né, porque eu ainda quero falar um pouquinho mais sobre o projeto, né, da renda básica carioca que nós conseguimos aprovar agora. Primeiro, o que tem de importante na aprovação desse projeto? Ele tem duas características principais que eu queria destacar. A primeira delas é a seguinte: ele, né, ele já existe, né, o cartão carioca, né, o cartão carioca, cartão família carioca, né, que hoje, se eu não me engano, é no valor de cento e poucos reais, né, ele passa a ter o valor necessário, né, para completar a renda básica que o governo federal, né, que o Congresso Nacional, o governo federal propôs de R$ 200, o Congresso Nacional aprovou R$ 600, né? Agora o cartão Família Carioca vai complementar essa renda até o valor do salário mínimo, né? Isso é muito importante porque a gente sabe, né, que se R$ 200 era absolutamente ridículo, né, uma proposta de fome, R$ 600 ainda não alcança o salário mínimo, né, que deveria ser o mínimo necessário para a sobrevivência digna de uma família, mas a gente sabe que nem é, né? Então, a gente está, né, desde o início desse processo da pandemia, né, na luta para garantir que toda a população tenha o direito ao isolamento social. Isso significa garantir para aquelas pessoas que não podem, né, parar de trabalhar porque trabalham na informalidade, trabalham de maneira precária, tenha acesso às condições, né, para sobreviver com dignidade durante todo o período da pandemia, né? Então, o cartão Família Carioca já era um complemento do Bolsa Família e agora vai se tornar um complemento, né, dessa renda básica nacional que foi aprovada pelo Congresso Nacional, né? Além disso, né, deixa eu procurar aqui para falar direitinho para vocês, o cadastro também amplia, né, a base de pagamentos, né? A renda básica carioca, né, prevê que, além de quem já está no cadastro do cartão Família Carioca, também sejam incluídos no pagamento do benefício os trabalhadores autônomos, ambulantes, camelões, né, informais, de uma maneira geral, né, bem como os microempreendedores individuais, né, que tiverem sua subsistência comprometida com a crise do Covid, né? Então, quem quiser conhecer o projeto na íntegra, né, o projeto é o projeto de lei número 1728 de 2020. E aí é só você pesquisar, depois que acabar essa transmissão ao vivo, né, eu também coloco aqui nos comentários, né, o link para você poder acessar o projeto de lei
né, e ler e interpretar por você mesmo, né, o projeto de lei que a bancada do PSOL conseguiu conquistar hoje à tarde na Câmara do Rio. Né? Agora, a batalha, né, para que a renda básica carioca seja efetivamente implementada, né, continua. E agora ela passa principalmente, né, pela sua mobilização, pela sua pressão, para garantir que o prefeito sancione o projeto, não vete. Se ele vetar o projeto, a briga volta para a Câmara Municipal. 2, que ele regulamente o projeto. Todo projeto de lei, a grande maioria dos projetos de lei, precisam de uma regulamentação do Executivo para serem implementados. E, terceiro, que ele efetive o pagamento, né? Não enrole igual o Bolsonaro enrolou, né? Atrasando ainda mais o pagamento da renda, né, aprovada pelo Congresso Nacional. Então, pessoal, hoje foram 2 vitórias importantes na Câmara Municipal. Né? A vitória mais importante foi a aprovação, né, em segunda discussão, do projeto elaborado pelo Tarcísio, apresentado pela bancada do PSOL, que estabelece a renda básica carioca, né, ampliando os beneficiados, né, pelo cartão Família Carioca e também, né, aumentando o valor, né, desse benefício, fazendo com que cada um que receba, né, a renda básica federal no Rio de Janeiro tenha uma complementação para chegar até o valor de um salário mínimo. Né? Bom, a outra vitória na Câmara Municipal diz respeito, né, é uma vitória pontual, parcial, que nós conseguimos adiar para amanhã, né, um projeto que regulamenta, né, a carreira de profissionais de educação no Rio de Janeiro. Né? Esse daí, inclusive, é uma questão que a gente precisa conversar com bastante calma, né? Porque tanto esse projeto como o outro projeto que querem colocar em pauta, né, que regulamenta o plano de cargos e salários do setor administrativo da prefeitura, são projetos que, no conteúdo, a bancada do PSOL apoia. Nós não teríamos nenhuma dúvida em votar favoravelmente a esses 2 projetos. Porém, né, nós estamos bastante preocupados, né, inclusive a bancada do PSOL tem amadurecido as discussões a respeito, né, de como tratar essas polêmicas, né, porque nós estamos num momento de exceção, em que as sessões da Câmara Municipal estão acontecendo de maneira virtual, sem a presença do público, né, o que, inclusive, né, as sessões da Câmara elas têm que ser públicas. Nós estamos tentando dar publicidade, né, inclusive eu colaboro com isso desde a primeira sessão, transmitindo ao vivo as sessões da Câmara, né, antes, inclusive, da Câmara fazer a transmissão ao vivo, eu comecei a fazer filmando com o meu celular a tela do laptop para mostrar ali o zap, né, do grupo dos vereadores que estava onde estava sendo realizada a sessão, né, e nós temos a preocupação porque nós concordamos com a convocação da Câmara nesses termos para aprovar projetos de lei, resoluções, etc., a ver com o combate à pandemia do coronavírus. Né? A gente sabe, né, que tem uma série de pautas na Câmara Municipal que são extremamente prejudiciais para a população da cidade do Rio de Janeiro. Né? A mais prejudicial de todas, né, quer dizer, é difícil até classificar qual é a mais prejudicial. Mas, por exemplo, é muito grave, né, quererem mudar o código, né, de obras da cidade e permitir a construção nas encostas, né, a construção de condomínios, etc., nas encostas da cidade acima da cota 100. Né, vai contra o meio ambiente, né, e olha só, nós estamos vivendo uma pandemia provocada justamente porque a gente nunca leva em consideração, e não é só no Brasil, né, o meio ambiente em consideração de verdade. Né? Então, tem esse projeto que
né, muda as regras e permite a construção em encostas. Tem o projeto da parceria pública e privada do autódromo, que prevê a destruição de 200 mil árvores, a destruição da floresta do Camboatá. Né? Também nota zero em questão ambiental esse projeto de lei. E tem o outro projeto de lei, né, que é um grande engodo da Prefeitura Crivella, né, que eles inventaram e fazem propaganda de um tal de programa, né, Minha Casa, Meu Professor, né, que seria para beneficiar, dentro do projeto Minha Casa, Minha Vida, né, um financiamento especial para os professores do Rio de Janeiro. É algo que a gente sabe que não existe. Né? Não existe na regulamentação do Minha Casa e Minha Vida, né? Não existe essa categoria, né, dentro do Minha Casa Minha Vida. O próprio empresário, dono do terreno onde seria feito esse programa, já se manifestou mais de uma vez dizendo, né, que não tem nada disso, que não tem nenhum projeto social para a área, que na verdade ali a construção é caríssima, que ali é tão caro para construir que precisa aumentar o gabarito para ter viabilidade comercial, imóveis de luxo. Né? Que imóveis de luxo de 5, 6 andares ali não teriam viabilidade econômica. Né? Então, na verdade, isso aí é uma armação muito mal explicada, né, entre o Carvalho Rosken, né, o dono da Carvalho Rosken, e o prefeito Marcelo Crivella. Né? Eu tenho muitas suspeitas a respeito das motivações, né, para o prefeito ter tanto empenho ao ponto de inventar um programa, porque é isso, né, eles usam, né, da mesma maneira, né, eles pegam os projetos, né, ligados aos servidores públicos, que eles sabem que tem apoio da oposição, que constrange a oposição, porque a oposição apoia os servidores públicos, né? Pelo menos o PSOL. E tenta usar isso como uma forma de criar uma brecha para poder aprovar projetos que são prejudiciais. Né? Então, da mesma forma que fazem isso, inventaram esse Minha Casa, Meu Professor, para adorar a pílula de um projeto que, na verdade, vai permitir a Carvalho Rosken faturar milhões sem beneficiar professor nenhum. Né? Aliás, o Carlos Carvalho já falou que é para daqui a 10 anos a construção dos imóveis naquela área. Né? Então, tem o terreno da Carvalho Rosken, que vereadores da base do governo citaram, né, no início das conversas sobre a convocação da Câmara, dizendo que esse projeto tinha que entrar em pauta. Tem o projeto da Floresta do Camboatá, tem o projeto da liberação da construção das encostas, né? São todos projetos, né? Ah, não, mas isso aí é bobagem, é meio ambiente. Pois é, bobagem, é meio ambiente. Estamos aqui, né, em isolamento social por causa de tantos e tantos anos em que, né, a resposta efetiva, né, das autoridades e da maior parte da sociedade para as questões ambientais é dizer que isso é papo de ecochato, né, de gente maluca. Como é que o Bolsonaro falou de vegetariano? Né? Quem gosta de floresta é vegetariano. Bom, então, a segunda vitória, né, para não perder o fio da meada, a primeira vitória, né, vitória importante, foi a aprovação da renda básica carioca. A segunda vitória foi conseguir adiar a colocação em pauta desse projeto, né, que em outro momento nós queremos votar a favor, né, mas que nesse momento nós não podemos aceitar que seja colocado em votação, que rompe o princípio de nós só votarmos, né, o que tem a ver com a pandemia do Covid-19. Se a gente abrir esse precedente nesse momento, as consequências podem ser muito ruins para a população. E para os servidores, né, tanto os administrativos como os da educação, envolvidos nesses dois projetos, né, o prejuízo ele não é imediato, né, porque os professores da educação, né, eles ainda vão, uma regulamentação numa categoria, agora me escapou a memória, né, que na verdade vai reverter concretamente em benefícios daqui a vários anos, né, quando esses professores forem se aposentar. Então, não há prejuízo em adiar a votação desse projeto, né, para depois da pandemia. E o projeto dos administrativos também, da forma como ele está estabelecido, ele já seria votado só no ano que vem. Né? Bom, com relação à questão das baixarias, né, a sessão hoje foi bastante tensa, né? Desde o início foi tensa. Eu mesmo, né, me aborreci ao ponto de me retirar da sessão.
no primeiro momento, porque eu estava insistindo para que o pessoal pudesse apresentar uma questão de ordem a respeito, né, do primeiro projeto em pauta, que era esse que o Executivo colocou a urgência, né, e que estaria trancando a pauta, e que já provocou na semana passada a derrubada do quórum da sessão, porque, né, a grande maioria dos vereadores não queria apreciar esse projeto por romper esse critério da gente só votar o que tem a ver com Covid-19. Né? Então, só que há um acordo tácito, né? Porque o que acontece? Tudo, né, às vezes é cansativo porque precisa dos preâmbulos. Né? O que acontece normalmente nas sessões da Câmara Municipal? De 14 às 16 horas tem os discursos regulamentares. Né? Cada vereador vai lá, se inscreve e fala sobre o que quiser. De 16 às 18 horas é o horário das votações. Então, a fala, né, a gente tem direito a falar quando vai discutir um projeto, né, tem direito a falar quando vai dar parecer sobre os projetos e tem direito a fazer as questões de ordem. Regimentalmente, as questões de ordem são questões regimentais sobre o encaminhamento das votações, sobre questões, né, de técnica legislativa sobre o encaminhamento de projetos. Mas a questão de ordem é utilizada, né, por quase todos os vereadores, pelo menos pelos que falam, né, quando precisa colocar algum tema que quer dar destaque, né, e aí quer falar quando os vereadores estão ouvindo, porque às 2 horas da tarde ninguém fala. Então foi feito um acordo, né, para não ficar a sessão inviabilizada por excessos de questões de ordem, que entre a votação de cada projeto há o limite de 3 questões de ordem. Então o presidente abriu a sessão, 3 vereadores fizeram as suas inscrições para a sessão para a questão de ordem. Né? O Tarcísio tentou, né, se inscrever para fazer a questão de ordem, chegou a colocar a questão de ordem por escrito, né, no grupo de WhatsApp, né, que também vale como sessão, né, e o presidente não quis ceder, né, porque não foi entre as 3 primeiras inscritas, né, e a sessão ia ser encaminhada sem que a nossa questão de ordem fosse apreciada. Né? Eu me retirei da sessão, inclusive dizendo que eu ia judicializar, entrar na justiça, né, com relação a não ter sido respeitado, porque esse é um acordo de ter 3 questões de ordem. Mas se um vereador tem uma questão de ordem de fato, né, que interfere na votação daquele projeto que está em pauta, essas questões de ordem, sejam elas quantas forem, não podem ser negadas, em hipótese nenhuma. Né? Esse acordo é para evitar essas questões de ordem que falam de qualquer outra coisa. Né? Se é efetivamente sobre, né, a matéria que está sendo debatida, né, não há possibilidade, né, de impedir, de limitar o número de questões de ordem, senão está se limitando o exercício do mandato dos vereadores. Né? Bom, eu me retirei, né, a sessão ficou muito tumultuada. Né, depois da minha retirada, eu saí oficialmente da sessão, mas eu continuei assistindo, né, a sessão o tempo todo, e acabou, né, que o líder do governo tirou a urgência desse projeto de lei e ele saiu de pauta. Né? Então, como o projeto foi adiado para a próxima sessão, que vai ser na quinta-feira, o fato da nossa questão de ordem não ter sido apreciada, né, deixou de produzir efeitos. Né? Ela teria produzido efeitos, eu teria judicializado, né, se o fato da nossa questão de ordem não ter sido apreciada tivesse tido resultado concreto na votação. Não houve a votação, então retornei à sessão, participei, né, da votação do segundo projeto, né, que foi essa vitória, né, que a gente aprovou hoje. Né? Bom, então, pessoal, depois, né, teve muita baixaria também por conta, né, principalmente de vereadores, né, que votaram contra a renda básica carioca, assim, surgindo contra a fala, né, de outros vereadores que colocaram o dedo na ferida, né, mostrando, por exemplo, né, um vereador que eu faço questão de citar, que é o vereador Leandro Lira, foi eleito por esse partido velho, né, que diz que é novo, que tem o nome de novo, que defende, né, o pessoal diz que os marxistas são antiquados porque defendem uma teoria, né, do século XIX. Né?
Só que a teoria dos liberais, e no caso do Partido Novo dos ultraliberais, é mais antiga. Né? O Marx já escreveu, né, a sua obra criticando a obra anterior dos liberais. Né? Então, esse partido velhíssimo, né, que diz que é novo, ele, o Leandro Lira, ele tem, né, uma atuação impecável na representação dos interesses do capital, né? Em todos os momentos na Câmara, desde a votação da dupla função de motorista e trocador. Dane-se que morre gente porque o motorista está ali sendo motorista e trocador. Né? Importante, claro que ele não fala dessa forma, né? Mas o importante é garantir o lucro do empresário dos ônibus. Né? E nessa pauta aí agora do socorro ao coronavírus, ele tem sido um dos mais ativos em atacar, boicotar, né, qualquer iniciativa, né, que coloque o Estado na sua função, né, de apoiar a população mais pobre nesse momento. Claro que ele não fala assim, dane-se os pobres, ele fala, não, é a mesma coisa do Bolsonaro. Aliás, ele entrou para o partido do Bolsonaro. Aliás, desculpa, entrou para o partido do Crivella. Né? E o Carlos teria entrado também, mas não sei se entrou mesmo, mas faz parte dessa movimentação, dessa aliança aí, Bolsonaro-Crivella. Né? E, então, bom, a Câmara, né, teve muita baixaria, teve vitórias, mas eu quero encerrar dizendo o mais importante. Né? A Câmara Municipal do Rio de Janeiro está longe de conseguir influenciar a ação do poder público municipal sobre a pandemia de uma maneira a corrigir os gravíssimos erros da gestão Marcelo Crivella na condução da pandemia e do Witzel também. Né? Na verdade, hoje no Brasil, a gente está vivendo, né, o conflito entre gestores públicos, né, a exemplo do Bolsonaro, que estão com uma política escancaradamente genocida, né, que é, de, inclusive com suas palavras e suas ações, estimular, né, a disseminação da pandemia, gerando confusão na população, fazendo com que muita gente deixe de fazer o isolamento social, né, deixando, né, de tomar medidas básicas, né, para garantir o socorro às pessoas que ficarem doentes, etc. E, do outro lado, né, os governadores, né, o prefeito Crivella adotando, né, o genocídio envergonhado, disfarçado, né, porque isso a Rede Globo está junto com eles, né, porque não faz a crítica à forma como os governadores e os prefeitos têm encaminhado as questões. Né. Na verdade, eles manifestam as duas vertentes, né, em disputa nas classes dominantes, no grande capital, sobre como tratar a coronavírus. Né? Então, tem o capital raivoso, né, o genocídio escancarado, que está sendo representado pelo Bolsonaro. E setores, né, mais cautelosos do grande capital, sendo representados pelos governadores, pelo prefeito Crivella, pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Né? Por quê? Porque várias medidas essenciais para o combate à pandemia não estão sendo tomadas pelo poder público. Por exemplo, né, não há, de fato, né, um isolamento social com a paralisação de todas as atividades não essenciais. Por exemplo, ainda não há nenhuma regulamentação proibindo a realização de cultos presenciais de qualquer religião. Né? E isso provavelmente, né, não é mera coincidência que o país esteja sendo governado, né? Nós aqui do Rio de Janeiro, em todas as esferas, governados pela aliança entre, né, extrema-direita laica e extrema-direita fundamentalista. Né? Nós não temos, né, de fato, uma política de reconversão industrial que coloque a capacidade produtiva do país à disposição do combate à pandemia. Né? Então, nós não temos, de fato, né, um plano eficiente, eficaz, para adaptar a indústria para a produção de respiradores, de leitos de UTI, de leitos de baixa complexidade, de equipamentos de produção industrial. Né? Na verdade, a gente não tem nem os números, né, apresentados, nenhuma autoridade falou para a população, olha, o ideal para ninguém morrer, mesmo que
que a velocidade não se reduza da maneira que a gente gostaria, é produzir X leitos, X máscaras, X equipamentos, não vamos conseguir produzir, então, né, a gente precisa que a pandemia baixe, mas as metas de produção são tais, tais e tais. Né? A gente não tem, né, praticamente nenhum esforço para garantir o direito à alternativa de isolamento social para aquelas pessoas que não têm condições de fazer isolamento nas suas casas. Então, assim, por mais que a postura do Jair Bolsonaro seja radical, seja a política genocida escancarada, né? A política dos governadores, dos prefeitos, e aí voltando, né? E da Câmara Municipal do Rio de Janeiro é a do genocídio envergonhado, do genocídio disfarçado, do genocídio de quem mais ou menos finge, né? Alguns mais, outros menos, que nós estamos obedecendo fielmente às recomendações da Organização Mundial da Saúde, que nós estamos realmente utilizando todos os recursos da nossa sociedade para garantir, né, que o mínimo de pessoas morra nessa pandemia, né, para garantir o mínimo de sofrimento para as nossas famílias. Né? Claro que é isso, o genocídio envergonhado, né, ele não se declara genocida. Né? Ele diz que genocida é só o que faz o discurso escancarado. Né? Então, realmente, hoje temos uma vitória para comemorar, mas ainda temos muita luta pela frente. Né? Não só porque ainda precisamos regulamentar, né? Precisamos da sanção do prefeito, da regulamentação e da efetivação da vitória que nós conquistamos hoje, né? Mas também porque essa vitória, né, ela é uma gota, né, no oceano de necessidades da classe trabalhadora nesse momento. Né? Então, precisamos seguir em frente, fazendo a luta institucional, pressionando os poderes do Brasil, né, para se comportarem de uma maneira um pouco mais decente, né? Mas é difícil porque a indecência faz parte da história, né, do comportamento dos poderes no Brasil, né? Mas, principalmente, né, mais do que nunca, nosso mandato, né, entende que precisamos apostar todas as fichas na auto-organização da classe trabalhadora brasileira, porque os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil terão que ser impostos às classes dominantes, terão que ser arrancados das classes dominantes, de baixo para cima, na luta. Né? Na luta dura, né, dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil e do mundo. Né? Essa é a minha realidade em todo o planeta. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Vamos seguir na luta, né, porque essa pandemia ela é fruto do colapso ambiental produzido pelo sistema capitalista. E se hoje, né, nós não temos todos os recursos do nosso país voltados, né, para atender às necessidades da população, é por causa desse mesmo sistema capitalista. Né? A turminha aí que não larga do osso, que tem bilhões nas contas bancárias, né? E mesmo assim quer acumular sempre mais. Né? Não passarão.